Fala moçada, beleza? É o seguinte, nós estamos um pouco atrasados no assunto aí, mas estamos colocando em ordem de novo, tá? E eu consegui identificar qual o problema disso, é porque eu estava fazendo aulas muito grandes, né? As últimas aulas foram de 1h20, 1h30, né? Então eu vou me concentrar um pouco mais só nos assuntos e vou deixar só um pouco de exercícios aí, e vocês vão praticar os exercícios através das listas aí que vão constar aí na descrição do vídeo lá no Google Drive, beleza? Ou no livro que vocês têm, tá? Não deixem de assistir as aulas e acompanhar esse material com o livro, tá? Para vocês conseguirem resolver tudo que precisa, beleza? Então vamos que vamos. Então vamos lá, polígonos regulares inscritos numa circunferência. Então todo polígono regular pode ser inscrito numa circunferência. Mas o que é um polígono regular? Um polígono regular, ele tem todos os lados iguais. Tá? E todos os ângulos internos iguais. Então, por exemplo, isso aqui é um triângulo equilátero. Todos os lados são iguais e todos esses ângulos aqui são iguais também. Então, eu consigo achar um ponto que vai ser o centro da circunferência, que vai circunscrever o polígono, tá? É importante fazer a distinção aqui. Circunscrever e inscrever. Inscrever é dentro, circunscrever é por fora. Então, o polígono regular é inscrito na circunferência. A circunferência é circunscrita ao polígono, tá? Então, vamos tentar achar aqui no olho, né? Vamos ver se é isso aqui mesmo. Tá? Aqui, ó. Viu? Deu errado, ó. Aquele lado lá ficou um pouquinho para fora, mas eu vou dar um jeitinho aqui, eu vou ajustar. Ajustado. Pronto, tá? Então, esse é um polígono regular inscrito na circunferência, certo? Ele tem um centro aqui, e esse centro, ele é obtido como? Ligando o vértice ao centro do lado oposto, quando o número de lados é ímpar, tá? Mas quando o número de lados é par, tá? Por exemplo, o quadrado tem 4 lados iguais, todos os ângulos são iguais, 90 graus, tá? Então, se eu traçar as diagonais, as maiores diagonais, né? No caso, o quadrado só tem 2 diagonais, certo? E as duas são as maiores, né? Então, aqui eu tenho o centro da circunferência circunscrita, tá? A gente vai falar também de circunferência inscrita também, tá? Mas é em outro momento. Aí eu faço assim de lápis, depois eu passo por cima aqui ajustando, né? Porque o compasso às vezes tá torto, né? Não é o compasso que tá torto, né? Ixi, ficou feio pra caramba. Tá? Mas é aqui, pronto. Tá? Então isso aqui é inscrito. Existe também a circunferência inscrita, tá? E eu vou fazer ela aqui, ó. Circunferência inscrita é aqui, ó. Ok? Ó, circunferência inscrita é aqui, ó. Ela tangencia o meio do lado, tá vendo? Olha só, aqui já dá para perceber uma coisa. Olha a distância entre as duas circunferências, né? Entre o lado de qualquer uma das, né? A diferença entre os raios, né? O raio da maior menos o raio da menor. É isso aqui, ó. Aqui, ó, o que que acontece? Essa diferença começa a diminuir. Vamos fazer um de 8 lados aqui. Vamos tentar fazer um de 8 lados aqui. Tá? Aqui, 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 aqui. Meu Deus do céu. A circunferência circunscrita e a inscrita. Perceba que quanto maior a quantidade de lados, menor essa distância, certo? Então, se você fizer aqui um polígono de 1000 lados, a circunferência inscrita e a circunferência circunscrita, elas vão estar praticamente iguais, tá? E o próprio polígono de 1000 lados, ele vai ser praticamente uma circunferência, né? Ó, por exemplo, isso aqui pode ser um polígono de 1000 lados. Então, a inscrita e a circunscrita, elas vão acabar se tornando tudo a mesma coisa, tá? Então, isso são polígonos regulares inscritos na circunferência. Agora,
quais são os elementos de um polígono regular inscrito na circunferência, tá? Então, vamos fazer aqui. Fazer aqui um de 5 lados aqui, ó. Pronto, tá? Um polígono de 5 lados é um pentágono, certo? Bom, quais são os elementos desse polígono aqui que é importante que a gente vai trabalhar hoje, tá? Um deles é o ângulo central. O ângulo central, se eu ligar o centro desse polígono a todos os vértices, eu tenho esse ângulo central aqui, ó. Esse ângulo central, tá? Vou chamar de AC, ângulo central, ele vai ser o quê? Ele vai ser a volta toda, 360 graus, dividido pelo número de lados. Como tem, aqui tem 5 lados, então isso aqui vai ser 360 dividido por 5, tá? Então esse lado aqui vai ser o quê? Esse ângulo aqui vai ser o quê? 72 graus, tá? 70 vezes 5, 350. 5 vezes 2, 10, 350. Mais 10, 360. Então tá aqui, ó, 72, certo? Quanto maior o número de ângulos, ou melhor, quanto maior o número de lados, o que acontece com esse ângulo? Ele fica cada vez menor. Beleza? Outro elemento. Tá? Deixa eu fazer aqui que é o ângulo central. Agora eu consigo fazer o de 8 mais fácil, né? Tá aqui. O relógio poderia ser um de 12, né? Dodecágono, certo? Aqui, ó. Então, ó, se eu dividir ele, tá? Ó, traçando, como o número de lados é par, são 8, eu consigo traçar a maior diagonal, passa sempre pelo centro, ó. A maior diagonal passa sempre pelo centro, tá? E esse ângulo aqui vai ser o quê? 45 graus. Então, quanto maior a quantidade de lados, menor vai ser o ângulo, ok? Outro ângulo importante que a gente fala, né? Apesar de eu não ter desenhado, mas vamos ver aqui. Aqui, ó, circunferência aqui, ó. Pronto, tá? Vamos ver se eu consigo desenhar uma circunferência aqui. Feio. Vamos lá. Pronto, tá certo? Outro dado importante aqui é o ângulo interno. Esse ângulo interno aqui, ó, o ângulo interno. Quanto que é o ângulo interno? Então, o ângulo interno a gente vai fazer pela soma dos ângulos internos. Então, a soma dos ângulos internos dividido pelo número de lados dá um ângulo interno. Agora, qual que é a soma dos ângulos internos? Então, a soma dos ângulos internos vai ser sempre o seguinte. É a mesma forma usada para somar os ângulos internos de qualquer polígono, seja regular ou não, tá? Polígono convexo, regular ou não. Eu pego esse polígono e divido em triângulos, porque a gente sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Então, esse, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse, né? Vamos fazer triângulo por triângulo, ó. Esse, mais esse, tá? Esse, mais 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 esse e mais esse, mais esse, mais esse e mais esse, dá a soma dos ângulos internos, certo? Então, se eu somar quantos triângulos tem aqui dentro, eu consigo saber quanto é do polígono todo. Então, quantos triângulos tem aqui? 1, 2, 3, 4. Quantos lados tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu sempre consigo formar 2 triângulos a menos do que o número de lados, tá? Então, como eu tenho n lados, menos 2 é o número de triângulos. A soma dos ângulos internos de cada triângulo é o quê? 180. Então, a soma dos ângulos internos
de todo o polígono vai ser o quê? N menos 2 vezes 180, que vai ser a soma dos ângulos internos. E é isso que eu vou colocar aqui, ó. Então, isso aqui vai ficar o quê? 180 vezes N menos 2 sobre N, tá? Esse é o ângulo interno aqui, ó. Beleza? O ângulo externo vai ser o quê? O ângulo externo é sempre o mesmo. O ângulo externo, isso aqui é o ângulo interno. O ângulo externo vai ser o quê? É 180 menos o ângulo interno. Esse é o ângulo externo, tá? 180, porque tudo isso aqui é 180, menos o ângulo interno, e dá isso aqui. Beleza? Que mais que a gente pode ver? Bom, a gente viu nas aulas anteriores o ângulo inscrito e ângulo central. Então, a gente vai acabar utilizando muito isso aqui, né? Esse ângulo central aqui, ó, é 72. Esse ângulo central é 72. Esse ângulo central é 72. Então, esse ângulo interno, ele vai ser o quê? Ele vai ser, no caso aqui, 3 ângulos centrais somados, né? 3 vezes 72 dividido por 2, tá? Porque, ó, esse ângulo central é 72 vezes 3, tá? 126. Dividido por 2, dá 126, dá 63. Então, esse ângulo interno é 63. Se a gente fizer por aqui, né? 5 menos 2, 3. Aí, dividido por 5, né? Aí eu faço aqui 180 dividido por 5, 72. 72 vezes 3 é exatamente aquilo ali, tá? Então, a gente, com a teoria lá do ângulo central e o ângulo inscrito, a gente também pode calcular aqui os ângulos internos, beleza? Bom, basicamente são esses aqui os elementos, né, de ângulos. A gente ainda vai tratar de outros elementos. Quando a gente vai falar do apótema e vai falar do raio, mas isso aqui são medidas, tá? O apótema, vou colocar AP, apótema, e aqui o raio da circunferência, tá? Mas isso a gente vai falar na próxima aula. Hoje a gente vai ficar só com ângulos aqui. Vamos trabalhar os ângulos, vamos ver alguns exercícios disso aqui, beleza? Então, vamos embora. Então, vamos lá. Determine as medidas dos ângulos x, y e z nos casos. Então, um hexágono regular. Tá aqui, ó, x, y e z. Como é que eu vou medir isso daqui, tá? Então, primeiro de tudo, eu vou usar a propriedade seguinte. O hexágono regular, ele tem 6 lados, é um número par. Então, a diagonal maior, que é essa daqui, passa exatamente pelo centro do hexágono, ok? Posso traçar outras diagonais aqui, ó, para auxiliar aqui, ó. Essa daqui, ó, por exemplo, tá? Então, eu também posso identificar direto o ângulo central, né? 360 dividido por 6 dá 60. Então, esse aqui, o ângulo central é 60 graus, certo? Então, o y é o ângulo inscrito, que está correspondendo ao mesmo arco que o ângulo central de 60. Então, esse daqui vai ser o quê? Y é metade de 60, porque é ângulo inscrito do mesmo arco. Então, o y é 30 graus, tá? Isso aqui é muito importante. Eu fiz uma questão da SpaceX que saía justamente por essa propriedade aqui. Só que não vem tão claro aqui. Então, você treinando isso aqui, você consegue enxergar isso lá, tá? Da mesma forma, o y, o z, quer dizer. Da mesma forma, o z. O z é um ângulo inscrito. Lembra do arco capaz? Ó, esse aqui é o arco capaz, né? Desse ângulo central aqui, ó. Tá? Esse arco capaz, ou seja, qualquer ângulo inscrito aqui, que é relativo a essa corda aqui, ele vai ter metade do ângulo central, que é 60. Ó. Então, o z também é 30 graus, tá? Que no caso aqui é metade do ângulo central aqui, 60, tá? E o x, o ângulo x é um ângulo inscrito também, só que o ângulo central agora é tudo isso aqui, que é o quê? 120, certo? Então, o x aqui no caso vai ser metade de 120, 60 graus, tá? Mas outra forma de observar esse daqui é o seguinte, quando você divide o hexágono em 6 partes iguais, eu formo 60 graus aqui, certo? Beleza? Tá. Aí, esse ângulo aqui, ó, e esse ângulo aqui, eles são iguais, porque essa medida é igual a essa. Então, isso aqui é pelo menos um triângulo isósceles, tá?
Vamos dizer que eu não saiba, né? Que a gente já sabe aqui, o hexágono regular já está muito batido. Então, esse aqui é 60 graus. Então, eu vou fazer assim, ó. 60 mais esse x, mais esse daqui que também é x, tem que dar o quê? 180. E vai sair que 2x é igual a quê? 180 menos 60, 120. Então, x é igual a 120 dividido por 2, 60 graus. Aí você fala, bom, então esse ângulo aqui também é 60 graus, exatamente. Então, um hexágono regular, quando eu divido em 6 partes iguais, utilizando as diagonais maiores, o que eu obtenho? Eu obtenho aqui triângulos equiláteros. Esse é um resultado muito importante, triângulos equiláteros. A gente vai usar isso o tempo todo, em tudo quanto é lugar a gente usa isso, beleza? Tá, então agora vamos aqui para o pentágono regular. Pentágono regular é um polígono de 5 lados. Então, a diagonal, a maior diagonal, ela não passa pelo centro, tá? Agora, o pentágono regular ele tem uma característica importante, tá? Que muitas vezes as provas exploram, né? Que se você ligar as diagonais, todas as diagonais, ela forma aqui uma estrela, né? E daí, às vezes, eles pedem qual que é esse ângulo da estrela aqui, né? Aí a gente tem que saber calcular isso aí. Como é que a gente vai calcular? Pelo ângulo central. Tá? Vamos pegar aqui um ângulo central só, vou desenhar aqui, ó, esse ângulo central, tá? Então, esse ângulo central vai ser o quê? Tá? Vamos chamar isso aqui, ó, ângulo central. Ângulo central vai ser o quê? 360 graus dividido por 5, porque a gente divide ele em 5, certo? Bom, a gente já calculou isso aqui anteriormente, né? Na folha anterior, então o ângulo central aqui é 72 graus, certo? Bom, se isso aqui é 72 graus, esse ângulo interno aqui, ó, tá? Esse ângulo inscrito, desculpa, esse ângulo inscrito aqui, que corresponde ao mesmo arco desse ângulo central, ele tem metade do grau aqui. Então, no caso, esse daqui, ó, vai acontecer a mesma coisa, né? O ângulo central aqui, ó, tá? E esse ângulo inscrito, ele é metade do ângulo central correspondente aqui no mesmo arco. Então, esse ângulo inscrito aqui é o quê? 36, certo? Só que se você reparar bem, ó, esse daqui é a mesma coisa. Esse é o ângulo inscrito desse ângulo central. Está correspondendo ao mesmo arco. Então, o x aqui também é metade do 72, que é 36 graus. Tá? Bom, o z aqui, né? O z aqui vai ser o quê? Então, olha só. Isso daqui são as maiores diagonais, elas não cruzam o centro. Então, isso aqui não é ângulo central, tá? Porém, como essas diagonais aqui elas têm o mesmo tamanho, tá? A gente pode ver aqui que essa medida é igual a essa medida, ó. Esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui é metade do ângulo central aqui correspondente, ó, que esse é o ângulo inscrito. Esse aqui é outro ângulo inscrito também correspondendo ao mesmo tamanho de arco, porque todos esses arcos têm o mesmo tamanho. Então, esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui, ó, certo? E esse ângulo a gente mediu é o 36, é o mesmo do x e é o mesmo do bico da estrela aqui, certo? É 36. Então, z vai ser o quê? Z mais 2 vezes 36 tem que dar o quê? 180 graus. Então, z vai ser o quê? 180 graus menos 72, que dá 108 graus, tá? Então, o z aqui é 108 graus, tá? É importante você conhecer todos esses ângulos, porque num problema eles exploram todos esses ângulos ali, tá? Agora que eu me toquei, deixa eu aumentar um pouquinho, que daí fica mais fácil de ver, né? Tá? E o y é esse aqui, ó. O y é esse aqui, ó. Quanto que é esse y aqui? Então, eu posso fazer pelo ângulo central. Veja, esse aqui é ângulo inscrito desse central aqui, ó. Que é 2 vezes o 72. Então, esse aqui vai ser metade do ângulo central aqui, ó. Peraí, mas se é metade de 2 vezes 72, então o y é 72, tá? O y é igual a 72, que é 2 vezes 72 dividido por 2, né? Que vai dar 72 graus, ó. Porque esse daqui é um ângulo inscrito desse ângulo central aqui, ó. Só que esse ângulo central, ele corresponde a 2 ângulos centrais, tá? Do pentágono aqui, né? Considerando só esse ângulo central aqui, né? Que ângulo central o ângulo que está aqui no meio é ângulo central, né?
Só que quando a gente está falando de polígono regular, talvez seja interessante a gente adotar o ângulo central do polígono aqui, né? Só que esse aqui, ó, é duas vezes esse ângulo central, que é um ângulo desse arco todo aqui, ó. É o ângulo correspondente a esse arco todo. Esse arco todo é 72 mais 72, 144. E esse daqui é metade porque é inscrito. Então, metade de 2 vezes 72 é 72. Beleza? Então é assim que a gente faz, tem que aprender a observar bem isso aí. Os polígonos que mais aparecem são esses aqui, o hexágono, o quadrado, o triângulo, mas o pentágono também é explorado, por exemplo, nessa figura aqui da estrela, né? Como eu falei, né? A estrela de 5 pontas, tá? Então, várias vezes eles perguntam qual que é esse ângulo, qual que é esse. Se você faz várias vezes exercício desse tipo, você já decora isso aqui, chega lá, você mata rapidinho, sem precisar fazer cálculo nenhum, né? Bom, outro aqui, ó. Na figura temos um triângulo equilátero e um quadrado inscritos. Muito comum esse tipo de exercício, no mesmo circunferência. Eles colocam dois polígonos regulares no mesma circunferência. E você vai achar alguma relação entre eles. Determine AOP. Então, AOP, essa medida aqui, ó. Sendo AB paralelo a PQ. Então, veja, isso é interessante porque eles colocam como se fosse um eixo de simetria e eu consigo obter algumas informações a respeito disso aqui, tá? Então, quanto é que vai ser esse arco X aqui? Eu posso fazer isso aqui simplesmente pelo ângulo central. Eu determino o ângulo central do triângulo, que é tudo, tá? Ó, POQ, tá? Esse ângulo central do triângulo. POQ vai ser o quê? 360 graus dividido por 3, que dá 120 graus, certo? E o ângulo central do quadrado, que é o AOB. AOB, tá vendo? AOB, aqui, ó. Não é aquela instituição lá que tá fazendo politicagem ultimamente. AOB, tá vendo? Aqui, ó. AOB. Essa medida. Então, veja, POQ, se eu tirar AOB, vai me sobrar o quê? Esse aqui e esse aqui. Mas quanto que é esse e esse, né? Esse aqui é o X, né? É o AOP, e o BOQ é o mesmo X. Eles falam, por quê? Porque esse lado aqui é paralelo a esse, ó. Se esse lado é paralelo a esse aqui, tá? Quer dizer que esse arco aqui e esse arco aqui são iguais. E esse ângulo central relativo a esse arco é igual a esse ângulo central relativo a esse arco. Então, esses ângulos aqui são iguais. Até uma certa simetria, né? Porque ele alinhou aqui, né? As figuras, beleza? Então, olha só. Então, AOB é o ângulo central do quadrado, né? E o ângulo central do quadrado vai ser 360 dividido por 4, que dá 90 graus. Então, 2 vezes, né, x vai ser o quê? Vai ser o AOP mais o BOQ. Certo? Que eles são iguais, tem a mesma medida. E isso daqui vai ser o quê? Vai ser 120 graus menos 90 graus. Então, 2 vezes x, 2x vai ser 120 menos 90, 30. Então, o x vai ser 15 graus. Certo? Bastando a gente perceber isso aqui. Beleza? Então, vamos para outro. Então, olha esse aqui, ó. Na figura AB é o lado do pentadecágono regular. Na verdade, o AB deveria ter um traço aqui, eu acho que eu esqueci, tá? Ele está dizendo a corda AB. É o lado do pentadecágono regular, ou seja, 15 lados. E PQ é o lado do hexágono regular, de 6 lados. Inscritos na mesma circunferência. Claro que o desenho provavelmente deve estar com alguma imprecisão aí, né? Acho que eles seriam mais afastados um do outro. Talvez. Vamos lá. Determine AQP. AQP. Essa medida aqui, ó.
AQP. Esse ângulo aqui, ó. Como é que eu vou medir esse ângulo aqui, ó? Tá? Sendo AB e QP paralelos. Então, isso aqui são paralelos, certo? Ele quer saber essa medida. AQP. AQP tem um sinalzinho aqui também no Q, né? Sabendo que AB e PQ são paralelos. Pronto, agora tá tudo certinho. Tá? Como é que eu vou medir esse ângulo aqui? Então, como é que a gente pode fazer? Essa medida... Bom, isso aqui forma um triângulo, né? AP e o Q, isso aqui forma um triângulo. Se eu souber as medidas desses ângulos, fica bem mais fácil, né? Mas nesse caso aqui, eu acho que eu não tenho essas medidas, não. Tá? Mas veja só. O centro dessa circunferência, vamos dizer que fica aqui, ó. Vamos dizer que fica aqui o centro. Então, isso aqui, ó, é o ângulo central, tá? É o ângulo central desse arco aqui, ok? Correspondente a esse arco aqui, ok? Esse daqui, ele é um ângulo o quê? Ele é um ângulo inscrito na circunferência, que vai ser metade desse ângulo central aqui, ó. Certo? Bom, no problema anterior, a gente viu como calcula esse ângulo central aqui, né? Eu faço a medida desse ângulo central aqui, do hexágono, que no caso é 60, nós já sabemos, menos essa medida aqui, eu vou ter 2 vezes isso aqui, ó. Aí eu divido por 2 e eu tenho essa. Divido por 2 de novo, aí eu tenho essa medida aqui. Entenderam? Muito importante notar, isso aqui é o centro da circunferência, o O. Então, ó, 2 vezes AOP, tá? AOP vai ser igual ao quê? Ao arco, ao ângulo POQ, que é o dos 60 graus, menos o AOB, que é o do pentadecágono regular, tá? Então, AOB é o quê? É 360 graus dividido por 15, tá? Que é o ângulo central do pentadecágono regular, certo? Esse outro aqui, o POQ, é o ângulo central do hexágono regular, que é 360 dividido por 6, certo? Bom, aí fica mais tranquilo aqui, né? Eu posso dividir e depois somar. Eu acho mais fácil dividir e somar. Isso aqui, ó, é 60 graus. 360 dividido por 15 dá, né, 36 por 15 dá 2. Sobra 6, abaixo 0, 60 por 15 dá 4. Então, 24 graus. Então, 2 vezes AOP vai ser igual ao quê? A 60 graus menos 24. Que dá 36 graus. Então, AOP vai ser 36 graus dividido por 2. Então, AOP vai ser 18 graus. É a resposta, tá? Veja que não é um problema muito difícil, até porque a gente fez o anterior, então a gente já se ligou aqui, né? O central aqui, né? Daí você fala, pô, mas esse daqui não é o central, não é esse que ele quer. Mas aí a gente viu daquela outra aula do ângulo inscrito, ó. Isso aqui é o ângulo inscrito. Tá vendo? Ele está na circunferência, é o ângulo inscrito. E esse aqui é o ângulo central. O ângulo inscrito é metade do central correspondente ao mesmo arco. Beleza? E o último exercício de hoje, a aula está curtinha hoje, não tem problema. Vamos lá. Determine o número de lados de um polígono regular convexo, cujos ângulos internos medem 179 graus cada. O que é o ângulo interno? Então aqui, né? Pronto. O ângulo interno é isso aqui, ó.
Esse ângulo aqui mede 179 graus cada. Mas como é que é o ângulo interno? Então, o ângulo interno, né? O ângulo interno, ele é igual à soma dos ângulos internos dividido pelo n lados, certo? E a soma dos ângulos internos, o que que é? É 180 vezes o número de triângulos que eu consigo formar. E o número de triângulos que eu consigo formar é sempre o quê? N menos 2 lados. Então, vai ser isso aqui, ó. Certo? Então, o ângulo interno vai ser o quê? 179 vezes N vai ser igual a quê? 180 N menos 180 vezes 2, 360 graus. Passa esse 360 graus para cá. Vai ser o quê? 180N menos 179N. Então, quer dizer que N vai ser igual a 180 menos 179, 1. É importante notar que tudo isso aqui é em graus, né? Tudo isso aqui é medidas em graus. Então, isso aqui é em graus, isso aqui é em graus, né? 179 graus e tal. Né? Então, 180 graus N, 179 graus N. Então, aqui vai ficar o quê? 1 grau vezes N vezes 360 graus. Por que eu estou falando isso? Porque daí você fala, mas o N não é graus, isso aqui não é graus. Né? Deu 360 graus, 180 vezes 2, 360. O N não é o número de lados e não graus? Exatamente. Quando eu pegar esse 1 aqui e passar dividindo, mas não precisa passar o 1 dividindo. Não, na verdade é 1 grau, porque eu tenho que dividir 360 graus por 1 grau. E daí isso aqui me sobra o quê? N é igual a 360, daí vira lados, tá vendo? Cuidado, tá? Cuidado. Tá? É importante saber fazer isso aqui, né? É claro que ia acabar dando o mesmo resultado, mas você entendendo essa questão aqui, lá em física, quando você divide as unidades, isso facilita para você. Então, quer dizer que esse polígono aqui, que os ângulos internos medem 179 graus cada, né? É o quê? É um polígono de 360 lados. Tá? É quase uma circunferência, 360 lados. Beleza? Bom, a aula de hoje é curtinha mesmo. É que eu tô atrasado no assunto. Eu tô atrasado justamente porque eu tenho aumentado muito o tamanho das aulas. As últimas aulas ficaram de 1h40, né? Então eu estou exagerando muito o exercício. Vamos deixar os exercícios para depois. Vamos ficar aqui só com alguns exercícios só para treinar um pouquinho essa teoria, beleza? Então é isso aí, curta o vídeo, compartilhe. Vamos que vamos. Chame mais gente aqui para o Curso Mima. Se tiver perguntas, coloque nos comentários. Se você tiver apoio, se quiser pedir alguma questão em especial, mande lá no WhatsApp, lá no Apoio, beleza? Então tá aqui, ó. Tá aqui todos os vídeos do primeiro ano. Vamos que vamos e até a próxima.